fora da vida pública, entrando para a vida pública, o que mudou na tua vida, como é que foi essa mudança que foi meio que radical, né? De repente sai do ambiente educacional, vai para uma prefeitura, na parte administrativa, enfim. Como é que foi isso? Foi surpreendente, eu acho que foi uma virada mesmo, sabe, Rafa? Quando eu fui, né, que eu comecei pela Escola de Governo, que é a Escola dos Servidores Públicos, né, em 2019, foi um presente para mim, foi um convite do antigo prefeito, né, anterior à gestão que eu participei, Marcos Mello, Sim. E ele me convidou, vamos levar empreendedorismo pro servidor público. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? E depois a gente vê que tem tudo a ver, né? Que é esse comportamento empreendedor, olhar para problemas e ver oportunidades. Então, foi um presente. Eu pude conhecer também todos os servidores da Prefeitura Municipal, né? A Câmara é um outro órgão que ali na Escola de Governo não participava tanto, mas o servidor da Prefeitura eu conheci. E eu vi o quanto a gente tinha de talentos, de belezas, de pessoas sensacionais e que a gente, muitas vezes, o serviço público, ele endurece, ele enrijece, até engessa essas pessoas, porque a gente entende que a partir do momento que você passou para aquele concurso e você está naquela função, nada mais pode acontecer. Né? E muitas vezes a pessoa ela tem talentos, ela tem outras aspirações que você pode usar em projetos, enfim. Aí era a explosão de sair da caixa e pensar como essa pessoa tão talentosa poderia colocar os talentos dela a serviço da cidade, mesmo num concurso que não tivesse a ver com a aspiração. E aí eu comecei a pensar em projetos, né? Projetos que as pessoas pudessem fazer nesse sentido. Aí trabalhar propósito, aí eu fiz até escrevi um capítulo de um livro que na época foi lançado por uma grande amiga da FATEC, que foi coordenadora, Ana Grazi, ela foi coordenadora do agronegócio na FATEC, e ela escreveu um livro de inovação, empreendedorismo na gestão pública, e eu fiz um capítulo sobre como trabalhar o empreendedorismo dentro, né? O intraempreendedorismo dentro do serviço público, que era uma coisa... Como assim? Então, eu comecei a trabalhar muito isso. Fiquei lá quase um ano, saí, comecei a participar mais da política na nossa cidade e aí vinha a vice-prefeita, eu brinco, eu dormi professora, acordei vice-prefeito, que loucura. Mas o fato de ter conhecido o serviço público e os servidores públicos, apesar de ser concursada na FATEC também, mas é numa outra perspectiva, né? Como professor, enfim. Eu falei, meu Deus, tem muita riqueza aí para a gente potencializar. E foi muito do meu foco como vice-prefeita. Eu ouvi muitos servidores, eu conheci muita gente. Quando eu podia, eu realocava alguns. Claro que lá você tem toda a questão legal do desvio de função, mas não. Você tem muitos auxiliares ali de serviços gerais, administrativos, que podem transitar pelas secretarias. E por que não fazer isso levando ele para aquele lugar que fazia mais sentido? Então foi incrível, assim, nesse ponto, trabalhar o servidor público foi muito legal. E trazer esse espírito mesmo empreendedor. Confesso que alguns até exoneraram para empreender. Ó, tá? que legal. E aí você fala, puxa, ele foi atrás daquilo que fazia sentido para ele. Né? Então foi uma virada bacana. Eu me afastei das aulas porque eu não conseguia compatibilizar a aula com a questão de estar no executivo. E voltei agora, né? Então, depois de 5 anos afastada, eu voltei para a sala de aula. Eu sou concursada na FATEC e uni com a questão hoje do legislativo, depois, né, desse tempo aí como vereadora. Que legal. Então é bastante coisa, né, que aconteceu. E sempre conectada com os empreendedores da cidade, os empresários. Isso eu nunca deixei de fazer essa conexão, né, Rafa? Que é tão importante. Sim. Que a gente estava conversando hoje. Na verdade, o empreendedorismo é o que move o Brasil, né? Hoje a economia brasileira basicamente é formada por empreendedores, não por empresários. Total. E você, acho que você pegou um gancho. Eu estava vendo a Daniela Marques, ela foi uma das gestoras da Caixa Econômica na gestão anterior, né, na gestão federal do Bolsonaro. Trabalhou diretamente com o Paulo Guedes. E eu fiz uma formação até agora com ele de macroeconomia. Eu falei, meu Deus, né? Vamos entender um pouquinho. E ela fala justamente isso, né? Até trouxe aqui, eu falei, eu acho que isso é legal da gente falar. 70% daqueles que recebem Bolsa Família tem algum tipo de empreendimento, Rafa. Caramba. E não é porque ele, ai, que bacana, é porque ele precisa.
Então ele tá na informalidade, Tá. até porque senão ele perde essa Bolsa Família, mas ele tem algum tipo de empreendimento. E olha só que legal, ele vende algo, ou ele faz algum tipo de serviço, né? E quando você fala se ele tivesse acesso a algum crédito, algum adicional financeiro, ele iria investir no negócio, ou comprar mais mercadoria, ou investir no próprio negócio. Então, olha que país empreendedor. Porque a gente está falando de Bolsa Família, metade da população brasileira hoje depende de algum tipo de benefício do governo, em especial Bolsa Família. Mas 70% tem algum tipo de empreendimento. Então, olha que importante olhar para o empreendedorismo como política pública na educação. Né? Imagina se esses empreendedores eles tivessem fomento, eles tivessem acesso a um crédito, oportunidade e educação empreendedora, Rafa. A gente está perdendo uma mega oportunidade nesse país. E eu entendo que é proposital. Né? Não tem muito... a mentalidade hoje da liderança não quer um povo livre. Eu vejo assim. Porque se você tem ele empreendendo sem nenhum tipo de ajuda, imagina com ajuda, com um país que fosse em prol do empreendedorismo. Não, e a gente tem muito potencial para ser empreendedor, porque assim, uma das principais características de um bom empreendedor é a criatividade. E uma coisa que o brasileiro sabe ser é criativo. Né? Então, se você unir a garra, a força de vontade com a criatividade que o brasileiro tem, cara, ele não tem, ele estoura, voa, ele voa. Exatamente, né? E é libertador, né, Rafa? Total. É libertador Total. Você escolher o que você quer para você, de que forma você quer viver, de que forma você vai criar os seus filhos, né? Que tipo de educação. Então, assim, eu vejo, esse é o ponto, sabe, do nosso país. A gente tem hoje um povo refém e até eu tinha uma amiga que me falava muito na educação, é um cavalo potente amarrado no pé de uma cadeirinha de plástico.